Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o apresentador Faustão segue internado na UTI do Hospital Albert Einstein. Segundo o boletim médico que foi divulgado na tarde de hoje, o estado de saúde do apresentador e também as funções do coração transplantado estão de acordo com o esperado para as primeiras 24 horas após o procedimento. Na economia, a 123 Milhas deu início hoje a uma demissão em massa na empresa. Pelo menos 50 funcionários da agência de viagens foram demitidos nesta segunda-feira. E no noticiário internacional, a Flórida declarou estado de emergência por causa da tempestade tropical Idália, que avança pelo Golfo do México e deve chegar ao estado nesta terça-feira. O Idália deve se tornar um furacão categoria 3, com ventos que podem passar dos 200 km por hora. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta segunda-feira, dia 28 de agosto de 2023. E aí, como é que foi o seu final de semana? Espero que você tenha conseguido descansar, porque por aqui você já sabe, teremos muitas notícias e essa semana promete. E eu começo aqui esse episódio atualizando você sobre as informações em relação ao estado de saúde do apresentador Faustão. Porque como a Natália Furtado contou para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, Fausto Silva passou por um transplante de coração ontem. Segundo o boletim médico que foi divulgado no final da tarde de hoje pelos médicos do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Faustão permanece internado na UTI do hospital. Ele está sedado e respirando com auxílio de uma ventilação mecânica. Ainda segundo os médicos, o estado de saúde do apresentador é estável e as funções do coração estão de acordo com o esperado para as primeiras 24 horas após o procedimento. Até porque existe um protocolo pós-transplante. Essas 72 horas depois da cirurgia são cruciais para saber se vai ter ou não uma rejeição inicial do órgão. Depois, tem um longo caminho aí de recuperação pela frente. Hoje, a esposa do Faustão, a Luciana Cardoso, ela publicou uma carta em uma rede social definindo o dia de ontem como abençoado para a família do apresentador. Ela contou que durante a espera para esse procedimento, ela recebeu inúmeras mensagens de amor e afeto de amigos, familiares e também da população brasileira, assim como mensagens de pessoas que foram transplantadas. E por isso, ela resolveu criar uma página nas redes sociais chamada de Faustão do Meu Coração, com depoimentos sobre doação de órgãos. Luciana também agradeceu a equipe médica e a força-tarefa da Polícia do Estado de São Paulo, porque ela foi responsável pelo transporte do órgão que saiu da cidade de Santos, no litoral paulista, até São Paulo, aqui na capital. Segundo ela, falar sobre a importância da doação de órgãos vai passar agora a ser uma missão de vida para o apresentador. A mulher do Faustão também disse que o apresentador foi incluído na lista de prioridade do transplante de coração no dia 8 de agosto, quando ele foi internado de emergência. Desde então, a família foi informada que Faustão precisaria de um transplante, ou seja, há 20 dias, Faustão estava na lista para receber o órgão. Ela também disse que a família se manteve em silêncio até que a internação de Faustão se tornasse pública. A mulher do apresentador, ela deixou super claro esse ponto, porque nas redes sociais estão rolando aí várias notícias falsas sobre a rapidez da inclusão do apresentador na lista para receber um coração transplantado e também a realização da cirurgia. Essa celeridade levantou dúvidas sobre os parâmetros que são utilizados na definição da prioridade dos pacientes.
Mas especialistas ouvidos aqui pela nossa reportagem da CBN garantem que os critérios do Sistema Nacional de Transplantes, que é gerido pelo SUS, são exclusivamente técnicos. Após os questionamentos infundados nas redes sociais sobre a celeridade do transplante, o Ministério da Saúde informou que o apresentador foi priorizado na lista em razão da gravidade do estado de saúde dele. Hoje, em entrevista ao Jornal da CBN, o presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, o Gustavo Ferreira, explicou alguns desses critérios que são levados em consideração nesse momento de decisão para realizar o transplante. Existem critérios de gravidade e prioridade, ou seja, aqueles pacientes que estão numa condição da falência cardíaca mais grave, necessitando medicações que ajudem o coração a bater de forma endovenosa contínua, pacientes que utilizam de aparelhos que ajudam ao coração bater, outros aparelhos que fazem toda a função, aparelhos extracorpóreos que fazem toda a função do coração funcionar, são um dos critérios que fazem a prioridade do transplante de coração. Por isso que a gente costuma dizer lista de transplante, não fila de transplante. Por não ser caracterizado uma fila indiana, aquela por tempo, cada um que chegou na lista vai ser transplantado naquele tempo. Não existe exatamente uma fila indiana, existe uma lista que vão ser inseridos num sistema que automaticamente vão avaliar a compatibilidade para maior adequação daquele doador para o receptor. Faustão, então, recebeu o transplante após os médicos do primeiro paciente da lista recusarem o órgão por motivos de incompatibilidade, como, por exemplo, anticorpos necessários, o tipo sanguíneo, o porte do paciente e por aí vai. São uma série de regras que os médicos levam em consideração para, entre aspas, aceitar ou não, fecha aspas, esse órgão. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, Gustavo Ferreira, essa recusa da equipe médica ao órgão que foi doado é muito comum. Ela acontece justamente a partir da avaliação da condição clínica dos pacientes, que é feita pelos médicos no momento em que o órgão é disponibilizado. Não raramente, quando você avalia aquele paciente que está em primeiro lugar do ranking, ele não apresenta condições clínicas adequadas para o procedimento naquele momento. Nessa forma, a equipe de transplante, pesando riscos e benefícios naquele momento, entenda que não seria interessante fazer naquele momento, adequar o paciente um pouco mais, melhorar a condição clínica do paciente para fazer numa outra oportunidade. Além disso, a questão geográfica também entra nessa conta. O coração doado ao Faustão, por exemplo, veio da Santa Casa de Santos, no litoral paulista, que é relativamente perto, porque a partir do momento que a família ela é avisada, abre uma corrida contra o tempo para não perder o órgão que foi doado. Então, o transporte também é essencial nessa corrida. Então, um exemplo super prático para você. Por mais que tivesse um coração para o Faustão no Amazonas, por uma questão de logística, esse coração não seria dele, porque não daria tempo para transplantar o órgão. Então, é uma questão muito complexa. O presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, ele também explicou durante essa entrevista que o Brasil possui o maior programa público de transplante do mundo e serve de modelo para outros países. E nesse modelo, todo brasileiro tem a oportunidade de realizar esse transplante, independentemente da sua cor, da origem ou da fonte de financiamento do transplante. Por mais que você tenha dinheiro, você não vai conseguir, entre aspas, furar a fila. Você entra numa lista universal. O nosso repórter Daniel Reis, ele conversou com o enfermeiro do Hospital das Clínicas de São Paulo e também membro da organização de procura de órgãos, o Edivaldo Leal. Ele trabalha dando treinamento aos profissionais que captam órgãos e conversam com as famílias em uma abordagem humanizada para apresentar a possibilidade da doação. E ele explicou como uma pessoa em vida deve manifestar a intenção de doar os órgãos por meio desse sistema.
Em vida, é você dizer para a família que você é um doador. Não existe nenhum documento que você possa registrar isso e que tenha valor legal, porque a lei é muito clara. Quem responde por essa situação é a família. 99% das famílias que sabem da intenção da pessoa em vida de ser doador, elas acatam essa decisão no momento de morte. Por isso, a estratégia é: vamos conversar com os nossos familiares e expressar a nossa intenção de ser doador de órgãos após a morte. Importante ressaltar aqui para você que tudo pode ser doado, de coração, a córnea,